Você acredita em fantasmas? E se eu te dissesse que em uma cidade esquecida do interior da Bahia, uma menina nasceu com o dom de ver os mortos e foi arrastada para um dos segredos mais sombrios que o Brasil já escondeu? Prepare-se para conhecer Isadora, a menina que via fantasmas e que cresceu enfrentando maldições, pactos ancestrais, cultos secretos e espíritos sedentos por vingança. Mas cuidado, porque nem tudo que está enterrado quer permanecer em silêncio. Assista agora a história completa de A Menina que Via Fantasmas e descubra por que em São Bento das Almas até os espantalhos choram. Você está pronto para entrar onde ninguém volta ao mesmo? Na pequena e esquecida cidade de São Bento das Almas, encravada no sertão baiano, o tempo parecia ter parado. Ruas de terra batida, casas antigas com portas rangentes e um silêncio que só era quebrado pelo canto distante dos galos e o sussurro do vento. Pelas janelas mal fechadas. Foi ali que nasceu Isadora, uma menina de olhos grandes e silenciosos, filha única de Dona Cida Lavadeira e do desaparecido João Amâncio, um vaqueiro que sumiu misteriosamente numa noite de lua cheia, anos atrás. Desde pequena, Isadora era diferente. Ela falava como nada, ria sozinha. Às vezes, chorava olhando para o escuro da sala. O povo dizia que a menina tinha o olho aberto, que enxergava além do véu que separa os vivos dos mortos. Os mortos não dormem em São Bento. Tudo começou a piorar quando Isadora completou 11 anos. Na noite de seu aniversário, ela viu, pela primeira vez, com clareza, o fantasma de uma mulher de vestido branco parada ao pé da sua cama. A mulher estendia os braços, o rosto desfigurado por um grito congelado no tempo. Eles estão acordando, Isadora. Você precisa ajudá-los, sussurrou o espírito antes de desaparecer. A partir daquele dia, os mortos começaram a aparecer com mais frequência. Espíritos com olhos fundos, feridas abertas, roupas rasgadas. Eles não falavam, apenas encaravam a menina como se esperassem algo. São Bento tinha uma história mal contada. Muitos diziam que a cidade foi erguida sobre terras amaldiçoadas, onde antes havia um quilombo destruído por bandeirantes sedentos por sangue. Isadora passou a buscar respostas. Junto de seus amigos, o corajoso Zeca da Venda, a espirituosa Tainá e o misterioso Lucas, o órfão da estrada, ela começou a investigar o passado da cidade. Eles descobrem que vários moradores antigos morreram de forma trágica e repentina. Padre Agostinho, que se enforcou na torre da igreja, Sebastiana, que se afogou num poço seco, e o Coronel Justo, assassinado por seus próprios filhos em nome de uma herança maldita. Isadora e os amigos encontram uma casa abandonada nos arredores da cidade, conhecida como Casa das Almas, onde dizem que ninguém sobrevive uma noite. Lá dentro, eles acham diários antigos, fotografias queimadas e uma boneca que chora sozinha. No porão da casa, eles acham uma passagem secreta para um cemitério subterrâneo, com túmulos que não constam nos registros da cidade. Aqui estão os que nunca foram enterrados, diz uma voz feminina surgida do nada. Era o fantasma da negra Felícia, uma curandeira injustamente assassinada no século XIX, que agora guiava a Isadora pelo mundo dos mortos. Felícia revela a Isadora que sua família carrega uma maldição antiga, que passa de geração em geração. O desaparecimento de seu pai, o dom de ver espíritos e os surtos que Dona Cida esconde há anos, tudo está ligado. Os fantasmas aparecem cada vez mais violentos. Isadora começa a ter visões durante o dia, perde o sono e é atormentada por vozes que pedem vingança. Ela descobre que precisa fazer um ritual proibido para libertar as almas presas entre os mundos.
Mas o ritual exige um sacrifício. Com a ajuda de Felícia e dos amigos, Isadora junta os ingredientes do ritual: terra do cemitério antigo, a chave da Casa das Almas, sangue de uma descendente e o coração de um inocente. Enquanto isso, a cidade mergulha no caos. Casas pegam fogo sem explicação. Pessoas começam a desaparecer. E vultos são vistos andando pelas ruas à noite. O povo começa a dizer que o inferno subiu à terra. No clímax da história, Isadora descobre que o inocente do ritual é ela mesma. Só seu sacrifício pode libertar os mortos e acabar com a maldição. Mas Tainá e Zeca decidem desafiar o destino e tentar uma forma alternativa, arriscando suas próprias vidas. Depois de quase perder a vida na Casa das Almas, Isadora encontra um livro antigo escondido dentro de uma parede falsa, escrito em uma língua misturada entre latim, iorubá e português arcaico. Era o Livro das Sombras, pertencente à curandeira Felícia. Com a ajuda de Lucas, que surpreende a todos ao saber ler parte da língua antiga, eles descobrem que o livro contém feitiços, maldições e rituais de proteção e exorcismo. Mas há também um aviso. Quem ousar abrir os portões deve estar pronto para fechá-los com a própria alma. Felícia aparece mais uma vez e diz que o livro guarda a chave para libertar não só os mortos presos na cidade, mas também o espírito maligno que os mantém acorrentados. Uma entidade chamada o Homem Sem Boca. Um antigo feiticeiro escravizado e torturado, que jurou vingança contra todos os descendentes dos algozes. O espírito começa a aparecer em pesadelos de todos na cidade. Um homem alto, vestido com roupas rasgadas, pele cinzenta e sem boca no rosto. Seu grito, embora silencioso, ecoa nas mentes de quem o vê. Zeca começa a ser perseguido pela entidade. Ele é atacado em plena luz do dia, sofre marcas pelo corpo e ouve vozes quando está sozinho. Tainá, por sua vez, começa a agir de forma estranha, como se estivesse sendo possuída. Enquanto isso, o Padre Antunes, o único religioso ainda vivo na cidade, revela que o Homem Sem Boca já tentou escapar outras vezes e que foi aprisionado por um sacrifício feito pelos antigos fundadores da cidade, um pacto de sangue selado com a morte de inocentes. Guiados pelo livro, o grupo descobre que o centro da maldição está numa casa muito antiga e esquecida no alto do Morro do Cruzeiro, conhecida como Casa do Fim. Ela não aparece em mapas e ninguém da cidade ousa chegar perto. Eles sobem até lá durante a noite, enfrentando ventanias, aparições e um campo de cruzes fincadas no chão, cada uma representando uma alma aprisionada. Dentro da casa, encontram retratos antigos dos fundadores da cidade, incluindo o tataravô de Isadora, que foi um dos senhores que comandou a matança no antigo quilombo. A maldição agora fazia sentido. A cidade é tomada pelo pânico. Espíritos tomam as ruas, igrejas e escolas. As crianças desaparecem. Velhos gritam nomes de mortos que voltam a bater nas janelas. Isadora precisa agir antes que o Homem Sem Boca se liberte completamente. Com a ajuda de Felícia e de um último feitiço do Livro das Sombras, Isadora realiza um ritual para tentar selar o espírito. Mas ele é mais forte do que esperavam, e para vencê-lo, alguém precisa se tornar o novo guardião do portão entre os mundos. Tainá, já enfraquecida pelas possessões e pela conexão com os mortos, se entrega voluntariamente ao ritual. Ela se torna o novo selo, aprisionando o Homem Sem Boca em uma dimensão entre os mundos. Mas o preço é alto. Tainá não morre nem vive. Ela se torna uma ponte entre os vivos e os mortos. Passa a aparecer nos espelhos, nos sonhos e nas sombras, guiando outras almas perdidas como Felícia fazia. A cidade, então, começa a voltar ao normal, mas nada mais será como antes. Anos se passam. Isadora cresce e se torna conhecida como a benzedeira de São Bento das Almas, herdeira de Felícia, com poderes ainda mais fortes. Os fantasmas ainda aparecem, mas agora vêm em paz, pedindo ajuda. O mistério da cidade vira lenda, mas todos sabem, enquanto Isadora estiver lá, os mortos terão quem os ouça e quem os proteja. As raízes da Terra Sangrenta. Felícia nasceu em 1832
filha de uma sacerdotisa de origem iorubá chamada Oyá e de um negro forro que cultivava a terra. Nos arredores do antigo quilombo de São Bento, desde bebê, ela era envolta em mistérios. Corujas pousavam em seu berço, cobras se arrastavam perto sem atacá-la, e seu choro acalmava até os bois bravos. Com apenas 10 anos, Felícia foi levada por Oyá ao interior da mata para ser iniciada nos segredos do mundo espiritual. Durante 3 dias e 3 noites, ela ficou em transe, guiada por vozes ancestrais que lhe ensinaram a ouvir os mortos e a falar com os elementos da natureza. Ela se tornou uma espécie de ponte entre mundos, capaz de curar doenças, prever mortes e fechar o corpo das pessoas com rezas secretas. O massacre. Quando os bandeirantes invadiram São Bento em busca de ouro e terras, o quilombo foi destruído a ferro e fogo. Felícia tentou proteger o povo com encantamentos, mas os invasores a capturaram e acusaram de bruxaria. Ela foi queimada viva numa clareira conhecida como o Círculo das Cinzas. Antes de morrer, jurou voltar para guiar os que, como ela, pudessem ver os mortos, e selou sua alma ao livro das sombras, escondendo-o antes de ser capturada. O retorno de Felícia. Felícia ressurgiu como espírito décadas depois, aparecendo para crianças sensíveis e mulheres perseguidas. Ela foi vista por lavadeiras, parteiras e até padres. Sempre silenciosa, observava e, às vezes, murmurava conselhos que salvavam vidas. Seu último vínculo foi com Isadora, por quem ela esperava há mais de 150 anos. O homem sem boca se chamava Dandá, um feiticeiro de um povo muito antigo que vivia às margens do rio São Francisco. Ele foi capturado ainda jovem por colonizadores e levado à força para trabalhar nas plantações de São Bento. Mesmo escravizado, Dandá manteve sua força espiritual. À noite, ele fazia rituais em segredo, pedindo justiça aos orixás e forças da natureza. A boca fechada com fogo. Os senhores das terras, assustados com os rumores sobre os poderes de Dandá, decidiram puni-lo. Prenderam-no numa cela e selaram sua boca com ferro em brasa, acreditando que, se ele não pudesse falar, não poderia conjurar feitiços. Mas foi nesse momento que Dandá se libertou espiritualmente. O silêncio se tornou sua arma. Seu grito interior ficou tão poderoso que ecoou entre os mundos, e sua alma nunca mais encontrou paz. A primeira vingança. Após sua morte, todos os descendentes dos algozes de Dandá passaram a ter mortes estranhas. Os fundadores de São Bento criaram um ritual para aprisionar seu espírito, usando sangue inocente e enterrando sua alma sob a Casa do Fim. Desde então, Dandá tornou-se o homem sem boca, um espírito em fúria silenciosa, aguardando o momento certo para se libertar completamente. Entre os mundos. Após o ritual final, Tainá não morreu. Sua alma foi lançada para um lugar entre os mundos, uma dimensão conhecida pelos antigos como o vazio das vozes, onde espíritos perdidos vagam em silêncio, sem tempo, sem direção. Lá Tainá encontra almas de crianças, soldados, mulheres injustiçadas e até animais, todos vagando à espera de redenção. A nova curandeira, Felícia, aparece para Tainá no vazio e ensina a ela os segredos do espírito. Tainá aprende a atravessar espelhos, visitar sonhos e deixar sinais no mundo dos vivos. Ela passa a guiar almas perdidas até a luz e a proteger os que têm o dom da visão, como Isadora. O espelho que chora. Moradores de São Bento relatam um fenômeno. Espelhos que embaçam sozinhos e, às vezes, mostram o reflexo de uma menina que não está na sala. Crianças começam a ver Tainá e a ouvir conselhos vindos da menina do vidro. Ela se torna uma lenda viva, um espírito de luz que assombra, mas protege a terra que não dá fruto. São Bento das Almas parecia ter voltado ao normal. Isadora, agora com 28 anos, é conhecida como Dona Dora, a benzedeira da cidade. Respeitada, temida e procurada por gente de toda a região, ela vive na mesma casa simples onde cresceu. Mas algo começa a mudar. A terra deixa de dar frutos. Animais nascem mortos. Crianças têm pesadelos com vozes vindas do chão. E uma névoa estranha cobre as plantações todas as manhãs.
trazendo um cheiro de carne podre. O povo diz que é apenas coisa do tempo, mas Isadora sente que é algo mais profundo, algo que está acordando novamente. O Homem de Palha. Durante a festa da colheita, realizada anualmente, a cidade ergue um espantalho como símbolo de proteção. Mas naquele ano, o espantalho aparece com olhos costurados e braços para baixo, como se estivesse chorando. Na mesma noite, o corpo de um agricultor é encontrado pendurado na cruz de madeira do espantalho, com os pulmões cheios de palha e a pele marcada com símbolos antigos. Isadora reconhece os símbolos. São selos usados para prender demônios do submundo, um tipo de feitiçaria antiga e proibida, que não via desde os tempos do Livro das Sombras. A chegada dos estranhos. 3 forasteiros aparecem na cidade. Elias, um pesquisador de religiões antigas, Maria Quitéria, uma mulher muda que carrega um bebê morto nos braços, e Tonico, um cego que diz ter visões quando sonha. Eles dizem estar seguindo sinais de um culto antigo, conhecido como a seita da Terra Seca, que sacrificava vidas humanas para garantir fertilidade às lavouras. E mais, dizem que o espírito do homem sem boca não foi totalmente selado e que um novo guardião negro está sendo invocado pelos vivos para tomar seu lugar, o ceifador do silêncio. Os ossos debaixo da igreja. Isadora descobre que a igreja de São Bento, reformada nos últimos anos, foi construída sobre um antigo ossuário de escravizados, enterrados sem nomes nem rituais. Esses corpos estão se manifestando em forma de gritos abafados no chão da nave principal. Com a ajuda dos forasteiros e do espírito de Tainá, de que se comunica pelos espelhos e poças d'água, Isadora inicia uma investigação que a leva até as ruínas de um templo proibido, escondido na mata, onde encontra provas de que o padre Antunes, antes seu aliado, fez parte da seita da Terra Seca. A verdade é revelada. A seita foi formada por líderes da cidade que, há séculos, selaram um pacto com uma entidade subterrânea, prometendo vidas inocentes em troca de riqueza e colheitas abundantes. O pacto havia sido quebrado por Tainá, mas alguém o renovou em segredo. E agora a entidade chamada de Ceifador do Silêncio começa a tomar forma através dos corpos dos mortos. O espantalho da colheita era o primeiro aviso. O próximo será o nascimento de um corpo sem alma, uma criança viva por fora, mas vazia por dentro. E essa criança já está entre eles.